Olá, pessoal, como vocês estão? Então, hoje a gente vai ter um aulão de revisão. Vai ser o momento de relembrarmos tudo que a gente falou no módulo da disciplina de saúde da criança e do adolescente. Então, hoje a nossa aula, ela vai servir, como eu falei para vocês, para a gente lembrar o Estatuto da Criança e do Adolescente, crescimento e desenvolvimento, a alimentação infantil, vacina. Então, hoje a gente vai fazer esse aulão de revisão e vamos pontuar todas essas questões e eu tenho certeza que vocês vão lembrar de tudo, porque todos os assuntos foi bastante produtivo, né? Então, bora lá. Deixa eu abrir aqui a aula para vocês. Então, como eu falei, né, o momento de hoje vai ser uma revisão mesmo, diante de tudo que a gente trabalhou, que a gente abordou nesse módulo, né? Então, vai servir para lembrar para vocês, a gente abordou diversas temáticas voltadas para criança e adolescente. Então, realmente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada assunto. E eu tenho certeza que vocês vão lembrar porque vocês estudaram bastante, tá? Então, esse aulão, ele consiste em perguntas e respostas, tá? Então, é um questionário na realidade, são algumas perguntas com alternativas. E aí eu vou ler a pergunta para vocês e a gente vai responder junto, né? E chegar na resposta correta, tá? Então, a nossa primeira pergunta vai ser sobre vacina, nossa aula sobre imunização infantil, né? E aí a gente viu, quando eu passei essa aula para vocês, a gente falou, né, que de acordo com o Sistema Único de Saúde, algumas vacinas, elas estão presentes no calendário vacinal infantil, né? E aí a gente trabalhou várias vacinas, né, que faz parte desse calendário, desde o nascimento até o crescimento dessa criança e do adolescente. Então, a primeira pergunta vai ser relacionada à aula que a gente teve de imunização infantil. E aí a pergunta é o seguinte: essa vacina é uma combinação de 5 vacinas individuais, ou seja, em uma vacina só consiste 6 proteções, tá? Ela protege contra 5 tipos de doenças. E aí temos aí essa vacina consiste, ela é contra a difteria, tétano, coqueluche, hemáfilos influenzae tipo B e hepatite B. Então, ela está protegendo contra 5 tipos, né, de doenças que são causadas por vírus, né, oportunistas. Que vacina é essa? E aí vamos ver aqui, vamos lembrar um pouco agora sobre essa vacina. Seria a BCG? O que é que vocês acham? Que vacina é essa? A BCG, ela protege contra o quê? Né? Então, vamos relembrar. Não seria a BCG, porque a BCG ela é a primeira vacina, né, ao ser tomada pela criança. O indicado é que seja até os 30 primeiros dias de vida, ou seja, até completar um mês, certo? Mas criança até 4 anos incompleta, ela pode estar recebendo essa dose da BCG. A BCG, ela protege contra formas graves de tuberculose, tá? Então, não seria a BCG, porque a BCG, ela protege apenas contra formas graves de tuberculose. Tem também, né, a meningocócica. O que é que vocês acham? Seria meningo? Também não, tá, gente? A meningo, ela é administrada em 3 doses, tá? E ela não possui 5 tipos de proteção. E a tetravalente? Como o nome já diz, né, tetravalente. Então, ela protege apenas contra 4 tipos de doenças, tá? Doenças infecciosas. Então, também não seria tetravalente, certo? Rotavírus humano, né? Pulei logo para a letra E. O que é que vocês acham? Seria a vacina do rotavírus? A rotavírus, ela protege contra o quê, né? Rotavírus, ela vai proteger, como o nome já diz, é uma vacina, né, que ela protege contra uma doença viral, né? Que a principal complicação da rotavírus é a disenteria, é a diarreia, que pode evoluir para problemas mais graves, tá? Então, também não seria a rotavírus, porque a rotavírus, ela só protege contra um tipo de vírus, certo? Então, só restou qual alternativa? Apenas a letra D. Como o nome já diz, pentavalente, certo? Então, a pentavalente é a vacina, né? Ela é uma vacina isolada e nela consiste 5 tipos de proteção.
E aí, como a gente viu, né, voltando lá para a pergunta, a pentavalente ela vai proteger contra difteria, tétano, coqueluche, hemáfilos influenzae e hepatite B, certo? Então, a alternativa correta para essa primeira pergunta seria letra D, vacina pentavalente, ok? E aí, deixa eu mostrar aqui agora uma imagem para vocês, só para relembrar, né, o que a gente falou aqui em sala, sobre algumas das vacinas, né? Então, eu trouxe aqui essa imagem para vocês, deixa ela abrir aqui direitinho, tá? Pra gente lembrar. O que é isso aqui, né? Inclusive, eu trouxe até essa imagem no dia da aula. O que seria isso aqui? Isso aqui, gente, nada mais é do que o cartão de vacina, né, infantil. O cartão de vacina infantil, como eu tinha falado para vocês, ele é um documento, tá? Os pais ou responsáveis, eles têm que ter muito cuidado, porque assim como qualquer outro documento, não se pode perder. E aí, ó, o cartãozinho de vacina tem todas as vacinas, né, que a criança ela pode receber. Criança na sua fase de crescimento. Então tem aqui, ó, a BCG, que ela é dose única ao nascer. A hepatite B também, dose única ao nascer. Tem a pentavalente, né, que foi o que a gente viu agora, que ela vai proteger contra 5 tipos de problemas, né, de saúde. Tem a VIP e a VOP, certo? Que também são outras vacinas. A pneumocócica, rotavírus humano, meningocócica, febre amarela, que também é em dose única. Hepatite A, também única dose. Tríplice viral é uma dose, mas ela vai proteger contra 3 tipos de vírus. E a tetra, que também vai proteger contra esses três tipos de vírus, mais a varicela, certo? Então, esse aqui é o cartãozinho de vacina da criança e do adolescente, né? Mais especificamente da criança. E aqui tem todas as vacinas que é necessário que ela tome, certo? Então, vamos lá voltar para a nossa aula. Continuando, né? A próxima pergunta, ela fala: esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Ela possui 267 artigos. Estamos falando de que lei? Que lei é essa? Que protege, né, que garante essa proteção integral a crianças e adolescentes. Aí vamos às alternativas. Letra A, essa lei é a Política Nacional de Imunização, PNI. O que é que vocês acham? Tá? O que é que o PNI ele vai fazer? Ele é uma lei? Ele protege de forma integral essas crianças e adolescentes? Letra B, seria o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. O que é o Estatuto? O que é que ele faz? Letra C, Programa de Atenção à Saúde de Crianças e Adolescentes. Ó, ele já falou aí sobre crianças, né, e adolescente. Então, seria esse programa? Ou letra D, Cartilha de Acidentes Domésticos Infantis. O que é que vocês acham que é a alternativa? Né? Qual dessas alternativas aí consiste na lei que vai proteger de forma integral as crianças e adolescentes? Vamos à resposta? E aí, gente, essa lei nada mais é do que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? Então, o ECA é a lei que realmente vai garantir que todos os direitos eles sejam respeitados, eles sejam efetivos para crianças e adolescentes. E como tem lá na pergunta, né, que eu tinha feito para vocês, eles têm mais de 260 artigos, certo? Então, a lei ela vai proteger contra tudo, gente, contra a violência, a alimentação, a questão escolar, ou a questão de lar, de família, a adoção. Tudo que se trata, que se refere a criança e adolescente, né, vai estar sendo garantido pelo ECA. Não seria a Política Nacional de Imunização, porque como o nome já fala, né, imunização. Então, está relacionada a quê? A vacina. Então, aí a gente já anularia, né, o PNI, que seria a alternativa A. A alternativa C também não seria a resposta correta, tá? Porque é um programa, não é uma lei. Então, o Programa de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente é um programa que está incluso dentro do ECA. Ele faz parte do Estatuto da Criança e Adolescente, mas não é uma lei. Ele é apenas um programa,
tá? Que ele serve para contribuir, para concretizar aquilo que já está presente na lei. E a cartilha de acidentes domésticos infantis, que seria a letra D, também não seria a resposta correta, tá? Porque, como o nome já diz, é uma cartilha. Então, se é uma cartilha, o principal objetivo dessa cartilha é o quê? Orientação. Orientação de quê? Para quê? Para proteger contra acidentes domésticos infantis, que inclusive também foi uma aula, foi um tema que abordamos bastante, né? Agora, nesse módulo, a gente teve uma aula sobre os principais acidentes infantis, né? Os problemas de saúde infantis. Então, essa cartilha, ela também não é uma lei, certo? E ela não vai proteger de forma integral essa criança ou adolescente. Ela serve apenas para orientar como os pais ou os responsáveis, né? Ele deve cuidar dos seus filhos a fim de minimizar os riscos de acidentes infantis. Então, para aquela pergunta, deixa eu voltar lá para a gente ver como era que dizia a pergunta. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Possui 267 artigos. Que lei seria essa? Então, a alternativa correta, como eu acabei de explicar para vocês, seria a letra B. Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá ficando claro, gente? Tá legal? Tá servindo para relembrar aquilo que a gente falou aqui, que a gente abordou? Tá bem bacana, né? Vamos para a próxima pergunta. E aí, na terceira pergunta, ele fala: é um processo que acompanha o homem através de toda a sua existência. Inclui maturação, aprendizagem e aspectos psíquicos. Então, o que seria esse? Que processo seria esse que acompanha o homem em todo o desenvolvimento, né? Então, desde criança até a fase da adolescência. Que processo é esse? Vamos às alternativas? Então, ó. Primeira alternativa, tá? Letra A, seria desenvolvimento infantil. É o desenvolvimento infantil que acompanha todo esse processo infantil até a fase adulta. O que é que vocês acham? Letra B, vacinação infantil. A vacinação infantil, ela contribui, né, para o processo de ensino-aprendizagem. O que mais que ele falou lá na pergunta? Deixa eu voltar aqui. Aspectos psíquicos e maturação seria a vacinação infantil. O que é que vocês acham? Vocês acham que esse é o processo? C, crescimento infantil. O crescimento infantil, ele está relacionado com esses fatores psíquicos, com a maturação, né, com o desenvolvimento infantil. O que é que vocês acham? Letra D, ele fala a alimentação infantil. A alimentação infantil também é um processo que vai contribuir para aqueles aspectos que a gente falou. Ou letra E, promoção e prevenção à saúde. E aí, qual a alternativa que vocês acham que é a correta? Vamos ler de novo a pergunta e entender para irmos à resposta, tá? Ele fala, é um processo que acompanha o homem através de toda a sua existência. Então, se é um processo que acompanha o homem em toda a sua existência, ele inicia desde o nascimento até a sua morte. Concordam? Quando ele fala em toda a sua existência, ele está se referindo em todo esse processo, ao nascer até a morte. E aí vai incluir maturação sexual. O que seria essa maturação? Né? O que é a maturação? A gente vai falar, ainda tem uma outra questão que a gente vai trabalhar um pouquinho, vai lembrar um pouco sobre o que seria essa maturação. A aprendizagem, o que seria isso? E aspectos psíquicos. Então, que processo é esse que tem esses três aspectos relacionados? Aí agora vamos para a resposta correta, tá? Então, a gente viu, a resposta correta seria desenvolvimento infantil. Então, na aula de desenvolvimento, né, que foi desenvolvimento e crescimento infantil, a gente abordou e explicou que esse processo de desenvolvimento infantil, ele acompanha o homem desde o seu nascimento até a sua morte. E aí nele está relacionado, né, os aspectos psíquicos, aspectos emocionais, a questão da maturação, né, todo aquele processo de desenvolvimento, de adolescência, desenvolvimento de seios, né, a questão do desejo mesmo sexual que vocês aprenderam comigo na aula.
E também, deixa eu ver aqui outros aspectos que acho que ele fala, o terceiro, a questão da aprendizagem. Então, também a gente viu, tá, nessa aula de desenvolvimento infantil, que o desenvolvimento infantil ele acompanha todo homem. Por quê? A partir do momento em que a gente nasce até o período em que a gente, né, da velhice, né, até o fim da nossa vida, a gente passa por esse processo de aprendizagem. Então, a gente sempre está aprendendo e desenvolvendo. Então, a alternativa correta seria a letra A, desenvolvimento infantil. Não seria a vacinação infantil, correto? Porque a vacinação, ela até contribui para o desenvolvimento infantil, mas ela não é o processo que vai estar relacionado com aqueles três aspectos. Crescimento infantil também não seria crescimento infantil, tá? Porque o crescimento infantil, ele está relacionado com a questão do crescimento, altura, peso, perímetros, né? Tudo que a gente trabalhou, né, na nossa aula. A alimentação infantil também não seria. A alimentação, ela também contribui para esse desenvolvimento, mas ela não é a alimentação infantil, ela não está relacionada diretamente com esses três aspectos. E promoção e prevenção à saúde, que é uma coisa, né, que não está relacionada com essa questão do desenvolvimento. A promoção e a prevenção, né, são orientações que fazemos, né, são os cuidados que a gente tem a fim de prolongar a vida dessa criança, minimizar, né, os acidentes, os problemas de saúde. Então, para essa questão, a alternativa correta seria a letra A. Vamos para a próxima? Aí a quarta questão, ele fala: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, em seu artigo 4 tem essa informação aí. É garantido tudo isso que eu falei. Só que esse artigo 4, ele consiste em quê? Onde ele está esse artigo 4? Bora lá. Letra A, esse artigo 4, ele está na Política Nacional de Imunização? O que é que vocês acham? Vamos logo anulando, né, as respostas erradas. Então, já não seria a Política Nacional de Imunização. Como o nome já diz, Política Nacional de Imunização, ele está relacionado à questão de imunização. Então, está relacionado a quê? A vacina. E aquilo que a gente viu agora, a pergunta, não está relacionada à vacina. Então, a gente já anula. Seria o Programa de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente? O que é que vocês acham? Eu falei, né, há umas duas questões anteriores, que o programa, ele não é uma lei, tá? É um programa. Então, se não é uma lei, ele não vai ter artigo. E lá na pergunta, ó, qual é a pergunta? É de um artigo 4. Então, se tá falando de artigo, tá se referindo à lei, não é isso? Então, também já não seria a letra B. Letra C, cartilha de acidentes domésticos infantis, também a gente já anula, porque é uma cartilha, não é uma lei, e ele está relacionado apenas a acidentes domésticos infantis, então também não seria essa a resposta. Então, mais uma vez, a resposta correta seria a letra D, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é uma lei que vai assegurar todos esses direitos, né, às crianças e adolescentes. Então, quais são esses direitos? Repetindo, tá? Primeiro, direito à vida, direito à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência tanto familiar quanto comunitária. Então, quem é que vai garantir isso para criança e adolescente? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, para a pergunta 4, a resposta correta seria letra D, o ECA, ok? Estão entendendo? Vamos para a próxima, para a gente poder revisar. A próxima pergunta ele fala: são reações automáticas desencadeadas por estímulos que impulsionam diversos receptores e que compartilham com o resto do processo evolutivo as características dinâmicas da maturação infantil. Então, que processo é esse?
Que reações são essas? Que reações são essas que são desencadeadas por estímulo? Ou seja, quando ele fala que são reações desencadeadas por estímulos, então ele está querendo dizer que essas reações, elas só se apresentam quando são estimuladas. Então, que reação é essa? Bora para as alternativas. Seria a letra A, maturação infantil. A maturação infantil, ela são reflexos, são estímulos? Que seria isso, tá? Então, o que é que vocês acham? Letra B, seria crescimento infantil. O crescimento infantil, ele está relacionado com o que ele está perguntando. Vamos lá voltar para a pergunta. O que é que ele quer saber? Ele está dizendo que são reações automáticas que são desencadeadas por estímulos. Então, o crescimento são reações automáticas que você precisa estimular para que a criança cresça. O que é que vocês acham? Letra C, saúde mental. Você precisa estimular uma saúde mental para que a criança cresça ou o adolescente. Letra D, seria reflexos primitivos. O que são reflexos primitivos? E a letra E, a alimentação infantil. O que é que vocês acham? É a alimentação infantil? Bora para a resposta correta. Então, de acordo com a pergunta, a resposta correta reflexos, são os reflexos primitivos. Então, o que são esses reflexos primitivos, tá? O que são os reflexos primitivos? São aqueles estímulos que a gente desenvolve na criança, para a gente ver se de acordo com o desenvolvimento dela, tá de acordo com a idade dela. E aí a gente viu todos os reflexos, né? Essa aula que a gente teve foi de crescimento e desenvolvimento. E aí a gente abordou, eu trouxe aqui para vocês, todos os tipos de reflexos primitivos que a gente testa, né? Que a gente examina na criança. Então, a resposta correta para a pergunta 5, onde ele fala, são reações automáticas desencadeadas por estímulos que impressionam diversos receptores e que compartilham com o resto do processo evolutivo, ou seja, esses reflexos que a gente produz, né, a gente estimula as crianças para saber se as crianças elas estão se as crianças estão desenvolvendo esses reflexos, eles vão fazer parte até o processo evolutivo dela. Então, vão continuar. Eles servem justamente para isso, para saber se o desenvolvimento dela está condizente com a fase de vida dela, tá? Então, a alternativa correta realmente seria a letra D, reflexos primitivos. Vamos para a próxima pergunta? Continuando aí, né, essa temática sobre os reflexos primitivos, ele fala: não é considerado um reflexo primitivo. O que é que não é considerado um reflexo primitivo? O que é que vocês acham que é? Bora para as alternativas. Letra A, reflexo de Moro. Vocês acham que o reflexo de Moro, ele é um reflexo primitivo? Ele quer saber o que não é reflexo primitivo, tá? A pergunta quer saber isso. Letra B, reflexo de sucção. O que seria reflexo de sucção? Ele faz parte de um reflexo primitivo? Letra C, reflexo ocular. O que é que vocês acham? Reflexo ocular, ele faz parte desses reflexos primitivos? Letra D, reflexo de preensão palmar. O que seria esse reflexo de preensão palmar? Ele consiste em um reflexo primitivo? E letra E, reflexo de Babinski. O que seria reflexo de Babinski? Que nome é esse? Né? Que nome estranho é esse, professora? Reflexo de Babinski. Eu estou perguntando a vocês. E aí, o que é que vocês acham? Vamos lembrar um pouquinho, né, o que a gente falou? Então, a resposta, a alternativa correta, perdão, a alternativa é errada, né? Porque aqui ele quer a resposta errada. Ele quer saber qual desses não é um reflexo primitivo. Então, vamos à resposta, tá? Seria a letra C, reflexo ocular. Então, o reflexo ocular, ele não consiste em um reflexo primitivo. Já o reflexo de Moro, reflexo de sucção, reflexo de preensão palmar e reflexo de Babinski são considerados os reflexos primitivos. E agora eu vou mostrar aqui umas imagens para vocês
para a gente poder relembrar o que seriam esses reflexos, tá? Bora lá aqui na primeira imagem. Esse não tá na alternativa, mas que reflexo é esse? Quem lembra que reflexo é esse? Esse reflexo ele é feito, né, com o bebê. E qual é o objetivo dele? Qual é o nome desse reflexo? É o reflexo de marcha, onde você segura essa criança e você vai estimulando, né, encostando o pezinho dessa criança, estimulando realmente a marcha. Então, também é um tipo de reflexo, certo? Vamos ver outro reflexo também que a gente viu. Ó, esse aqui é interessante e tá na alternativa. Que reflexo é esse? Quem lembra? Vou dar meio ponto para quem lembrar. Eita, abri demais. Que reflexo é esse, gente? Ó, olha aí como ele faz, tá? O profissional, ele segura a criança e vocês percebem que ele solta a criança com força e a criança, ela tende a abrir os braços. Esse é que a gente chama de reflexo de Moro, tá bom? Então, também é um reflexo que a gente faz na criança para justamente saber se a criança, ela apresenta esse reflexo de medo, de segurança, tá? Vamos ver outro reflexo também, que a gente abordou na nossa aula. Ó, esse reflexo também ele tá lá, tá? Que reflexo é esse? Quem lembra também? Ó, veja direitinho. A gente coloca o dedinho, né, na palma da mão dessa criança e essa criança, ela tende a fechar as mãos. Então, qual é o nome desse reflexo? Seria reflexo de pressão palmar, tá? Da palma da mão. Então, esses aqui são os reflexos que a gente abordou na nossa aula de desenvolvimento. Tem esse aqui também, ó, que seria, que reflexo é esse? Deixa ele abrir aqui para vocês, tá? Abrir. Que reflexo seria esse? Onde a gente faz uma pressão para ver se a criança, ela abre os pés. É aquele nomezinho estranho, reflexo de Babinski, que eu tava brincando com vocês, tá? Então, o reflexo de Babinski é justamente isso. Quando a gente coloca, né, os nossos dedos, os polegares, na região do pé, né, a gente faz uma movimentação a fim da criança abrir os dedinhos, né, as falanges plantar. Então, entenderam? Vamos voltar para a nossa aula. Então, a resposta para a questão 6 seria reflexo ocular, que ela não é considerado um reflexo primitivo. Vamos passar agora para a 7ª pergunta. Ele fala: o crescimento infantil é um processo dinâmico e contínuo que ocorre desde a concepção até a vida, até o final da vida. Então, a concepção é desde o processo em que a criança ela é concebida, né, até a morte, até o final de sua vida. Nas consultas de puericultura devem ser avaliados para o controle do crescimento e registrados na caderneta de saúde da criança. Bora ver o que aqui é avaliado? Bora lá. Em relação, ele quer saber agora em relação a crescimento infantil. O que é que a gente avalia na caderneta da criança e do adolescente? Só que aqui ele quer exceto, tá? Qual é dessas alternativas que não faz parte da avaliação de crescimento e desenvolvimento infantil? Seria a cognição. Então, nas consultas de puericultura, quando a gente vai avaliar o crescimento infantil, a gente avalia a cognição. O que seria essa cognição? Letra B, os perímetros. Então, os perímetros cefálicos, perímetros torácicos, abdominais, eles também são avaliados nas consultas de puericultura da criança. Letra C, estatura. E aí? A estatura, ela também é um parâmetro a ser avaliado nas consultas de crescimento. Como é que ela é feita essa avaliação? E por último, a letra D, o peso. O peso, ele é um fator importante para a gente avaliar nas consultas de crescimento e desenvolvimento. O que é que vocês acham? Perdão, desenvolvimento não. Consultas de crescimento. A gente agora está em crescimento infantil. Então, dessas alternativas aí, qual é o que não é avaliado? Qual é o que não faz parte de crescimento infantil? Cognição, perímetros, estatura ou peso? Vamos à resposta? A resposta errada seria a letra A.
A letra A, que é cognição. Cognição, gente, não faz parte de avaliação de crescimento. Cognição está relacionado a desenvolvimento, tá? Cognição está relacionada a desenvolvimento infantil. O que seria a cognição? É o processo mesmo de inteligência, né? De maturação cerebral. Então, a cognição, ela não é avaliada. Lembrem sempre que crescimento infantil, ele está relacionado com crescimento. Então, é altura, que é a estatura, peso, tá? É importante na avaliação de crescimento infantil a gente avaliar o peso e os perímetros. Tanto os perímetros cefálicos, né, onde a gente faz através de uma fita, né, a gente faz a medição, né, do perímetro cefálico, perímetro torácico, entre outros. Então, esses três, sim, fazem parte das consultas de crescimento, que é o que a gente avalia nas consultas de puericultura, as consultas de crescimento infantil. Cognição já seria desenvolvimento infantil, certo? Ficou claro? Vamos para a próxima. Ó, a próxima, ele também fala um pouco sobre o ECA, né? Então, ele diz o seguinte: de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescente é aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade, ok? Então, ele fala que, de acordo com a lei, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para ser considerada adolescente, a pessoa ela tem que ter ela tem que ter a partir de 12 anos. Ela é considerada a partir de 12 anos até 18 anos. E aí, nessa fase, né, alguns transtornos de saúde mental podem ocorrer e devem ser detectados precocemente para uma intervenção eficaz nesse período, ou seja, no período da adolescência. Não é considerado fator de risco para desenvolver a depressão na adolescência. Então, vamos entender primeiro o que é que a pergunta ela está querendo, o que é que ele está pedindo aí. Primeiro, ele está dizendo que para ser adolescente, de acordo com o ECA, a pessoa ela tem que ter de 12 a 18 anos. Então, a partir de 12 anos, já não é mais criança, já é adolescente até completar 18. Completou 18 anos, já não é mais adolescente, já é adulto, certo? Primeiro ele fala isso. E aí ele diz que nessa fase, alguns transtornos de saúde mental, eles podem ocorrer, certo? É comum que aconteça alguns transtornos na fase da adolescência. E esses transtornos, eles têm como ser detectados, né? Porque a gente viu que o adolescente, ele dá alguns sinais, né, algumas evidências de que ele não está bem emocionalmente. E muitas vezes a família, ela acaba ignorando, né, esses sinais por desconhecer, né, ou então por achar que o adolescente ele está querendo chamar a atenção de alguma forma, ou porque é uma revolta que é normal nessa fase, né, ou por qualquer outro fator, ou por amizade, mas na realidade são sinais que eles vão demonstrar nesse período. E aí ele fala, o que é que a pergunta quer? Ela quer que você marque a alternativa que não é considerada um fator de risco para se desenvolver a depressão na adolescência, né, gente? A depressão também a gente viu que é um problema de saúde pública e é muito comum, cada dia mais, é muito comum que adolescentes desenvolvam a depressão. Então, desses fatores aqui, o que é considerado, né, o que não é considerado é um fator de risco para que ele desenvolva. Então, só tem uma pergunta aí, uma resposta aí que é errada. Letra A, relação conturbada com a família. Vocês acham que a relação conturbada com a família, aquele adolescente que tem uma relação conturbada com a família, ele tem chance de desenvolver depressão? Letra B, experiências escolares negativas. Que experiências seriam essas? Às vezes é uma relação conturbada com os amigos, às vezes é o bullying, que é muito presente, né, nas escolas, cada dia mais esse bullying ele está presente. Às vezes esse bullying ele não começa na adolescência, esse bullying ainda vem da fase infantil, né, vem desse adolescente e criança e vem se pendurando durante a fase da adolescência. Né? Entre outros também, às vezes é um tratamento diferenciado por parte do professor, do diretor, né? Diabetes mellitus tipo 2 seria um fator de risco para que o adolescente ele desenvolva depressão? E aí?
Autoimagem ruim, então aquele adolescente que não tem autoestima, né, que a autoestima ela é muito baixa, que ele não se gosta, se olha no espelho, e essa autoimagem ruim ela traz outros problemas também de saúde. E problemas com relações afetivas, seja relações com parceiros, né, amorosas, ou relações mesmo de amigos. E aí, qual dessas alternativas vocês acham que é um fator, que não é um fator de risco para desenvolver a depressão? Vamos à resposta? Então, gente, de acordo com o que a gente viu, né, na nossa aula sobre os principais problemas clínicos da adolescência, um dos fatores que não é considerado fator de risco para o jovem ele desenvolver a depressão seria apenas a diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 2, ela é uma doença crônica, né? Quando os níveis de açúcar, né, os níveis de glicose no sangue, eles sobem, eles estão muito altos e aí acaba que desenvolve a doença. Então a diabetes mellitus ela não é considerada um fator de risco para que esse jovem ele desenvolva a depressão. Já relação conturbada com a família é um dos principais fatores para que esse adolescente ele desenvolva essa depressão ou algum outro transtorno, tá? Experiências escolares negativas, então aquilo que eu tinha falado para vocês, a questão de bullying, desentendimento com os professores, isolamento na escola, certo? Autoimagem ruim, então é aquela pessoa que não se gosta, quando se olha no espelho, não gosta do que vê, às vezes está acima do peso, às vezes está abaixo do peso, às vezes é baixinho, às vezes é alto. Então esses fatores, quando ele não está bem relacionado com o corpo dele, com a imagem dele, também é considerado um fator de risco. E problemas com relações afetivas, né? Aquela pessoa que não consegue manter uma relação saudável com a outra pessoa, seja de amizade, né? Seja uma relação amorosa. Então, esses outros aspectos, sim, são considerados fatores de risco para desenvolver a depressão. Já a diabetes mellitus, não. Então, para essa resposta, a alternativa C seria, né? O que realmente ele está pedindo, né? O que não é considerado um fator de risco para desenvolver a depressão na adolescência. A próxima pergunta ele fala: o consumo de drogas lícitas e ilícitas é um fenômeno universal, histórico e social. No entanto, observou-se que houve um aumento significativo no consumo dessas substâncias, dessas drogas, pelos adolescentes. E um dos principais motivos desse aumento seria, então ele está dizendo que a questão do álcool, né, e das drogas, ou seja, das drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, ela hoje, né, se tornou também um grande problema na fase da adolescência, nesse período da adolescência. Então, estudos comprovaram, né, que houve um aumento muito grande de jovens que passaram cada vez mais a consumir mais esses tipos de drogas. E qual seria o motivo para que tenha aumentado tanto esse índice, esse número? Vamos às alternativas. Letra A. Vocês acham que a alimentação rica em gorduras e açúcares foi um dos motivos que fez os jovens procurarem mais o álcool ou as drogas? Letra B. Por não se vacinarem quando criança. Então, aquela criança que ela não se vacinou no período correto, como a gente viu no calendário vacinal, ela tem grandes chances de desenvolver, de procurar essas substâncias lícitas e ilícitas. Letra C. Pelo atraso no crescimento infantil. Vocês acham que isso tem relação para esses jovens eles estarem procurando cada vez mais essas drogas? E a letra D, para alívio de emoções desagradáveis ou se sentirem melhor. Então, vocês acham que muitas vezes quando o jovem ele não está bem com ele mesmo, ou quando ele tem alguma desavença, quando ele tem algum problema, que aquilo afeta emocionalmente ele de alguma forma, ou quando ele não está bem, né, ele está estressado, ele está angustiado. Isso seria um fator para ele procurar o consumo dessas substâncias que a gente falou. Qual é a alternativa que vocês acham correta? A alternativa também seria a letra D, gente. Então,
um dos principais motivos desses jovens, né, dos adolescentes, eles estarem entrando e consumindo, né, de forma exacerbada essas substâncias, né, essas drogas lícitas e ilícitas, seria para o alívio de emoções desagradáveis ou até mesmo para eles se sentirem melhor. Existem outros motivos também, né? Às vezes para serem aceitos em grupo de amigos, em grupos escolares. Então, muitas vezes eles passam a incluir essas substâncias no seu dia a dia, né? Ou na sua vida mesmo, de fato, por conta disso. A questão também de que muitos desses adolescentes, eles cresceram em um ambiente que fazer o consumo dessa substância também era algo natural, né? É algo comum, então ele acaba que ele cresce achando que isso é normal, também seria um outro fator, tá? Mas aí a questão de alimentação rica em gordura e açúcar não seria um fator para esse jovem procurar, esse adolescente ele procurar consumir mais drogas, né? Por não se vacinarem quando crianças também não tem nenhum tipo de relação, certo? Não tem relação nenhuma com essa procura, com essa busca por essas substâncias e muito menos pelo atraso no desenvolvimento infantil. Então, a resposta correta seria para o alívio de emoções desagradáveis ou se sentirem melhores, tá bom? E aí isso realmente faz, né, e contribui para que esses adolescentes eles busquem, né, infelizmente, essas substâncias. A próxima pergunta ele fala: os acidentes na infância, principalmente os acidentes domésticos, são muito comuns e merecem uma atenção especial dos pais. Não é considerado um acidente infantil. Então ele quer, né, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que é comum, né, que aconteçam, né, esses acidentes na infância, né, aqueles acidentes com crianças. E devido a isso, é necessário que esses pais ou responsáveis, eles tenham uma atenção maior com a criança, porque é aquilo, né, gente? A criança, ela acaba cegando muitas vezes. E aí, ele pergunta, não é considerado um acidente infantil. Vamos para a alternativa. Letra A. Asfixia. Vocês acham que a asfixia é considerado um tipo de acidente infantil? O que é que causa a asfixia? O que é que vocês acham? Letra B. Queimaduras. Né? Queimadura, ela seria um problema de saúde, perdão, um problema relacionado com o acidente doméstico? E aí? Letra C. Escoliose. O que seria escoliose? Né? A escoliose ele é um tipo de consequência do acidente infantil? Letra D. Afogamento. E aí? E a letra E. Quedas. O que é que vocês dizem? Dessas alternativas aí, o que é que vocês acham que não faz parte, não é considerado um tipo de acidente infantil? Vamos agora para a resposta correta. Seria a letra C, tá? A resposta correta é a letra C, é escoliose. A asfixia é sim considerada uma complicação de um acidente infantil, tá? A asfixia muitas vezes ela está relacionada, né, com a questão da criança introduzir pequenos objetos na garganta, perdão, no nariz, ou então é a questão da mãe não deixar a criança ofertar o leite materno e não dar o tempo suficiente para a criança arrotar, já colocar a criança deitada em decúbito dorsal, né? E aí isso pode causar uma broncoaspiração, ela pode trazer esse leite novamente, né? Regurgitar esse leite. Então a asfixia sim é considerado um problema, tá? Que está relacionado aos acidentes infantis. Queimadura também, então é comum, a queimadura também ela é uma complicação que está relacionada a esses acidentes infantis. Então aquela criança que acaba tendo um acesso fácil, né, na cozinha, né, ou então a mãe tá passando ferro, tá passando roupa com o ferro quente e aí vai atender o telefone e deixa o ferro ou no chão ou deixa em uma altura em que a criança puxe o fio e esse ferro caia e queime ela. Então também é comum que aconteça. A questão do afogamento, né? Principalmente aqueles pais ou mãe
que tem piscinas em casa, ou que está em uma praia, em um rio, em algum local que tem um banho e não está prestando atenção na criança, pode causar esse afogamento. Às vezes deixa a criança na banheira por um tempinho, tá dando banho na banheira, aí chega um vizinho, né, toca na campainha. Ou então o telefone toca, ou vai pegar alguma coisa que esqueceu, e aí nesse tempo curto a criança ela pode acabar se afogando. E as quedas também. Queda é o ranking, tá? Tá em primeiro ranking nos acidentes infantis. Então é comum que essas crianças elas sofram quedas, né? Às vezes elas querem subir em um local mais alto, né? Ou então aquelas residências que tem escada e não tem aquelas grades de proteção. Então esses são os principais acidentes. A escoliose não. A escoliose ela é um problema de saúde e ela não está relacionada com os acidentes infantis, tá? Então a escoliose ela é considerada um problema de saúde. Certo? Vamos para a próxima pergunta. Não dá alimentos em pedaços grandes e duros. Nunca deixar objetos pequenos ao alcance das crianças. E após a mamada, evitar colocar o bebê de imediato no berço. Eu tô rindo porque eu acabei de falar sobre isso. Devendo aguardar alguns minutos, são recomendações para evitar que tipo de acidente infantil. Gente, eu acabei de falar sobre isso com vocês. Então, essas orientações de não dar alimentos nem pequenos, não dar alimentos em pedaços grandes e duros, não deixar objetos pequenos sob alcance de crianças. E após a mamada, evitar colocar de imediato a criança no berço, né, o bebê no berço. Isso vai evitar qual acidente que isso vai evitar. Então eu acabei de falar para vocês, tá? Vamos às alternativas. Letra A, asfixia. Letra B, queimadura. Letra C, choque elétrico. Letra D, afogamento. Ou letra E, quedas. Qual das alternativas você acha? Bem, nem adianta, né, eu enrolar mais, porque eu já expliquei aqui na pergunta anterior, já falei eu já falei o que cada problema desse está relacionado, só não falei ainda do choque elétrico, mas o choque elétrico é aquele tipo de acidente muito comum, né, em pais que deixam o carregador na tomada, ou então que tem aquelas tomadas baixas que não tem o protetor, e aí às vezes a criança pega algum objeto, pega um garfo, pega um palito e coloca, né, na tomada, então o choque elétrico está muito relacionado a esse tipo de acidente. Então, para a pergunta que ele falou, que eu já tinha respondido anteriormente para vocês, seria a letra A asfixia. Então, a asfixia é a principal complicação, tá? Que vai acontecer a partir do momento em que oferta pedaços grandes e duros, né? Para a criança, que ela não está ainda acostumada, e aí ela pode se asfixiar, essa comida, ela pode ir pelo lugar errado, descer pelo lugar errado e ficar presa, né? Na laringe dela. A questão também da mamada, né? O mais indicado é que após a mamada, a mãe ela fique com essa criança no colo, dando leves tapinhas nas costas para que essa criança ela venha a arrotar, para aí então colocar essa criança no berço, certo? Então seria a letra A asfixia. Então essa não tem nem como explicar muito porque eu já tinha falado. Vamos para a 12 e última questão para a gente terminar a nossa aulinha de revisão. Essa vacina é indicada para prevenir infecções pelo papiloma vírus humano. Sua via de administração é intramuscular e, de acordo com o Ministério da Saúde, ela é indicada para meninos de 9 a 14 anos, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Que vacina é essa, gente? Qual é a vacina que protege contra o papiloma vírus humano? O que seria isso, papiloma vírus humano? Tá? E vocês veem que já não é uma criança tão novinha, ela já toma já perto da adolescência, meninas de 9 a 14 e meninos de 11 a 14 anos, então já não são crianças novinhas. Então, letra A, BCG, não seria, porque eu já tinha falado para vocês, a BCG ela vai proteger contra o quê? Formas graves de tuberculose. VIP e a VOP também não são vacinas que elas são administradas ainda, né, na primeira infância, né, na fase de bebê. E a DTP também não seria. DTP é uma vacina que ela é administrada, tá? Mas ela não é para proteger contra o papilomavírus humano. Então, papilomavírus humanos, o que seria isso? Seria o HPV. Então, a alternativa correta para aquela questão, para aquela alternativa, seria a letra B,
é HPV. Então, HPV é a vacina, que é uma vacina considerada recente, ela entrou recente, tá? No calendário vacinal. E ela vai proteger contra o papilomavírus humano. O que seria isso, o HPV? O HPV ela é uma doença viral, que ela é transmitida através do contato sexual, certo? E a principal complicação do HPV é o câncer de colo de útero. Ou o câncer mesmo no homem, né, que é o câncer de pênis. Então, essa vacina, ela passou a ser introduzida no calendário vacinal para crianças maiores, né, a fim de que quando essas crianças elas começarem, elas se desenvolverem e aí passar a ter relações sexuais, né, já está protegida contra esse vírus, tá? Então, seria o HPV. Relembrando, meninas, elas podem tomar a partir de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Então, a alternativa correta seria a letra B, a HPV. Gente, e é isso. Hoje foi a nossa aula de revisão. Eu espero que tenha ficado claro, né, que essas questões elas tenham feito vocês relembrarem tudo que a gente discutiu nas nossas aulas de saúde da criança e do adolescente. E que vocês tenham gostado, né, e reforçado aquilo que vocês já sabiam, tá? Então é isso. Eu agradeço vocês e qualquer coisa já sabem onde procurar.